Nesse nosso primeiro momento, nós vamos falar então um pouco sobre avaliação física funcional, avaliação biomecânica e também alguns testes especiais. A gente tem aquela avaliação física clássica de dobras cutâneas, circunferências, que é muito importante e sim, ela deve ser feita antes de um tratamento, antes de um pré-operatório, antes de um início de reabilitação, e esses dados eles vão trazer muitas informações para que a gente possa dar o nosso melhor e assim programar o melhor possível o nosso tratamento, a nossa reabilitação, nosso programa de exercícios físicos, independente da fase que a gente estiver. É muito importante nós termos esses dados. Por quê? Porque assim a gente consegue ter parâmetros para medir o progresso e a evolução dos nossos pacientes e dos nossos alunos. Mais importante do que ter medidas de avaliação é saber interpretá-las. Por que eu vou fazer um teste de dobras cutâneas? Por que eu vou fazer uma perimetria? Por que eu vou fazer um teste de mobilidade? Enfim, nós temos que pensar muito no objetivo de cada coisa que a gente vai fazer. A ideia aqui então para vocês hoje é passar alguns testes simples que vocês conseguirão reproduzir em qualquer lugar. Você que tem sua clínica, você que atende a domicílio, você que trabalha em clubes de futebol, clubes de basquete, de vôlei, não importa. Box de crossfit, você vai conseguir reproduzi-los em qualquer lugar, pensando sempre nos 3 pontos que a gente vai trabalhar aqui, que é tornozelo, joelho e ombro. Ao longo desta noite, nós traremos esses 3 pontos e a ideia então é a gente fazer testes de mobilidade só utilizando a caixa, que você pode replicá-lo em qualquer lugar. Você vê que aqui tem uma escala visual, você pode imprimir uma cartolina, você pode riscar na sua parede, ou pode colocar uma fita crepe. Então é uma coisa bem fácil. Depois a gente vai fazer uma avaliação biomecânica de 2 movimentos, o agachamento overhead e o agachamento comum, o agachamento convencional, e a gente vai tentar então fazer uma avaliação desse movimento de agachamento do Pablo, que vai ser o meu parceiro aqui. Vai ser não, já é, né? Tá, já se apresentou aí para vocês anteriormente e vai nos ajudar aqui em todas as aulas. Então, sem enrolar mais, a gente vai precisar de uma caixa, uma parede, uma cartolina, enfim, qualquer coisa. Vocês vão pegar um goniômetro, gente, e vão colocar as linhas do goniômetro aqui com o famoso marca-texto, tá? Como se fosse o goniômetro. E daqui em diante, então, a gente vai começar então com esse teste de mobilidade de tornozelo. Tornozelo, nós vamos trazer aqui 2 testes, porque a gente sabe o quanto o tornozelo ele é importante, não somente para a parte de estabilização, mas também para a parte de mobilidade. Quantas vezes a gente não vê ali o nosso personal ou nós mesmos trazendo essa informação para os nossos alunos, para os nossos pacientes virar o pé para fora? Não é para bonito, gente. É porque os movimentos de lateralização, de inversão e de eversão, eles são de extrema importância para a descarga de peso sinérgica entre quadril e joelho e tornozelo. Por que será que tantas vezes os fisioterapeutas que trabalham com alta performance, quando existe um entorse de tornozelo, não recomendam a utilização de tornozeleiras que limitem esses movimentos de inversão e eversão? Porque vai haver uma sobrecarga no joelho. O joelho ele é totalmente dependente desses movimentos do tornozelo. Então é por isso que é muito importante a gente trabalhar esses movimentos de tornozelo, principalmente quando a gente acaba trabalhando os movimentos de agachamentos dominantes de joelho. Perfeito? Então, Pablo vai nos ajudar aqui agora, já iniciando aqui com o testezinho de mobilidade de tornozelo. Eu vou pedir para ele botar o tornozelo esquerdo dele aqui, ó. Vocês podem ver que tem uma linha central, que seria o ponto de 0 ou de 180 graus, conforme nós teríamos no goniômetro. E também aqui a gente tem outros ângulos que nós mesmos desenhamos. Vocês podem desenhar diversos ângulos. Se vocês quiserem fazer todo a volta da caixa, como vocês acharem melhor. Inclusive, lá no Instagram, @physioworkrs, tem um vídeo mostrando como fazer esse teste na sua casa. Nós temos ali o passo a passo para você fazer. Então o Paulo vai botar aqui o tornozelo
esquerdo dele, tá? Ele vai manter o calcânio no chão, ele vai colocar o maléolo bem nessa linha que a gente fez no ângulo de 180 graus e vai manter todo o pé dele no chão. Então ele vai levar, ó, o joelho o mais para frente que ele conseguir, tá? E qual medida que nós vamos tomar como parâmetro? A ponta da canela. Então a gente vai ver aqui, ó, que bem a linha limite da canela vai ser o ponto que a gente vai tomar então como nosso teste de mobilidade. Ele é um teste que, como a maioria dos testes que a gente tem assim de antes e depois, ele não tem um score, gente, se é bom, se é muito bom. É uma avaliação da pessoa com ela mesma. A gente está trabalhando aqui com trabalho de reabilitação, de tratamento. Pablo chegou aqui para mim, teve uma lesão de tornozelo ou não tem uma boa mobilidade de tornozelo. Ele fez lá o teste, conseguiu lá chegar nos, um pouquinho mais aqui, 145 graus. Pô, tá ruim. Eu vou trabalhar mobilidade, vou trabalhar diversos exercícios para melhorar essa mobilidade de tornozelo do Pablo. Ou ele chegou aqui com entorse, com a mobilidade de tornozelo limitada. Vou trabalhar floss bend, mobilidade ativa, passiva, enfim, para melhorar essa mobilidade de tornozelo dele. E dali 1 mês, 2 meses, eu vou ter como provar para ele que o meu trabalho funcionou. Eu vou chegar lá e vou pedir para ele refazer o teste, ó lá, 175. Então são parâmetros que a gente tem para mostrar para os nossos pacientes, para os nossos alunos, para os atletas, que nosso trabalho dá resultado. E quanto mais visual for, gente, mais fácil da pessoa ver esse resultado. Ela chegou num dia, foi em 145, trabalhou 2 meses, foi em 175. Você consegue mostrar para ele. Diversos boxes de CrossFit que eu tenho ali, algumas parcerias, a gente já tem isso aqui pronto em todas as caixas, que as próprias pessoas já chegam ali e testam, já virou uma rotina. Então isso é uma coisa que consegue nos ajudar muito a ter essa visão de como está a mobilidade de tornozelo dos nossos alunos, dos nossos pacientes. E óbvio, o raciocínio clínico funcional, ele vai nos trazer a percepção se é uma mobilidade adequada ou não. Isso vai tudo também da nossa experiência, a gente vai ver muito mais disso aí quando o Pablo falar então de entorse de tornozelo. Saindo então dessa posição, eu vou botar o Pablo numa outra posição aqui, vou para o outro lado, que vai também, bom, não tenho caixa, não trabalho com box de CrossFit, não trabalho com pliometria, mas trabalho com entorse de tornozelo, trabalho com lesão de joelho, trabalho, enfim, o que for, que eu preciso testar a mobilidade. Gente, isso aqui não está em nenhum livro, isso aqui não está em nenhum artigo, ok? Isso aqui é experiência profissional de adequar as coisas à nossa realidade. Esporte, a gente sabe que muitas vezes a gente não começa no Barcelona, a gente não começa no Real Madrid, e ao longo da jornada a gente tem que fazer muitas adaptações. Então eu vou pedir para o Pablo colocar o pé lá. Padrão inicial. Eu vou pedir, Pablo, para te fechar a tua mão, cerrar o teu punho e colocar aqui, ó, da distância da caixa até o teu punho. Primeira média de vocês, gente. Estende bem os dedos aqui. Distância do punho do Pablo, beleza? Essa é a distância do punho. Agora eu vou pedir para o Pablo tentar encostar com o joelho na caixa. Pablo encostou com o joelho na caixa. Então, ele já venceu a distância do punho dele. Beleza, Pablo. Agora eu vou pedir para te botar pelo menos a tua mão inteira. Ó, botou inteira lá da caixa. Vamos lá. Foi lá. Chegou no limite do Pablo, tá? Tá lá, mas tá quase que não consegue, ó. Ó. Força um pouquinho, ó. Conseguiu. Tá quase levantando o calcanhar lá. Então, essa já é uma medida que eu tenho do Pablo, que é um palmo inteiro de distância da caixa para a gente testar essa mobilidade de tornozelo. E se eu tenho um goniômetro, que aí é uma coisa muito mais do profissional, eu posso, inclusive, colocar o goniômetro aqui, não seria a posição perfeita, mas eu consigo também utilizar o goniômetro para medir, ou fazer um vídeo e ver o ângulo que ele teve de movimento
deste tornozelo. Então aqui eu trago duas opções bem visuais para o paciente, para o aluno de vocês ver que está tendo resultado, para ele entender que está melhorando, que ele estava com a mão fechada, 2 semanas depois ele conseguiu fazer com a mão aberta. Então isso são coisas que vão trazer essa visão do aluno e do paciente de vocês ver que realmente está fazendo efeito o tratamento, o programa de reabilitação e óbvio, ele vai ver muitas outras vai ver a evolução durante os exercícios e durante outras coisas. Mas isso aqui é uma forma de avaliar e de entregar um resultado visual claro para o seu aluno, para o seu paciente. Também a gente pode utilizar essa mesma escala para avaliar a mobilidade de joelho. Exatamente, eu vou pedir para o Pablo deitar com a cabeça para lá, deixar bem aqui a linha, um pouquinho, ó, bem na linha articular da fossa poplítea. Aqui, ó, mesma coisa que a gente trabalhou antes com o tornozelo, a gente vai conseguir agora trabalhar para flexão de joelho, tá? Extensão, a gente vai colocar o paciente em decúbito dorsal, pode fazer uma pequena elevação no calcanhar, mas é muito mais fácil de ver a extensão. Já a flexão pós-operatório, LCA, que a gente vai ver ainda hoje. Gente, quantas vezes a gente tem que fazer força ali, fazer o nosso paciente sofrer para ganhar essa flexão? Então aqui é uma escala visual fácil de filmar e mostrar para o nosso paciente. Então ele vai fazer lá, faz o movimento, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, saiu aqui, ó, saiu de 90 graus, vai lá. Vai, 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 vai. Filmei. Tá aqui. Vamos ver que o Pablo, ele realmente fez tá no pós-operatório de LCA. A gente precisa ganhar pequenos graus aqui para melhorar esse processo ali, 15, 30 dias. Vou trabalhar então 3 tempos, mulligan, floss bend para liberar então esse joelho do Pablo e ganhar essa flexão. Trabalhei, filmei. Pablo, vai lá. Foi lá o Pablo, conseguiu ganhar mais 5, 10 centímetros. Escala fácil de ver, escala de a gente conseguir olhar que está melhorando, que a gente está ganhando essa mobilidade de joelho, que a gente está ganhando essa amplitude de movimento. E aqui também a gente consegue trabalhar numa pegada mais, vamos dizer assim, ó. Eu fiz o movimento de flexão, forcei aqui para o Pablo, tá? Eu posso pedir, ó, vamos dizer que eu cheguei aqui a 135, tá? Vou pedir para o Pablo fazer uma força contra, pode fazer força, relaxou. Ó, consegui ganhar mais 5 só na contração. Então, eu também consigo utilizar essa escala para avaliar a mobilidade de outras formas. Agora eu vou pedir para o Pablo levantar, então, para a gente fazer um último testezinho aqui para nós. Um teste de mobilidade de ombro. A maioria dos testes de mobilidade de ombro que a gente faz, ou ele é para flexão, para extensão, e sim, são muito importantes. Mas o que eu quero trazer hoje aqui é algo um pouquinho diferente que a gente vai utilizar esta pequena barra. É um teste que a gente vai utilizar para rotação externa e rotação interna. Por quê? Hoje a gente tem uma onda muito forte de movimentos overhead, de movimentos que a gente precisa estar com uma boa mobilidade de ombro, uma boa mobilidade escapular, tá com essa escápula bem solta para a gente conseguir realizar os movimentos. Então, muitos desses movimentos, eles são movimentos em W, que a gente chama, eu ia falar em V, né? Não pode ser V também, né? Mas são movimentos em W. E a gente não tem esse costume de fazer esses movimentos em W. Então, a gente pode testar esses movimentos, e raramente eu vejo alguém testar a amplitude de movimento para os movimentos de W, que é flexão de cotovelo, flexão de ombro, ó, linha do cotovelo, 90 graus e retirou para fora. Mesma coisa, rotação interna, baixou. Mas ainda aqui a gente está fazendo a rotação externa. Pedi para o Pablo fazer aqui com os 2 braços. E mesma coisa, gente, é um antes e depois.
Rotação externa. Tá ruim o Pablo, né? Vamos lá. O outro braço. Outro braço, rotação interna, não precisa. Aí o outro braço. Já conseguimos ir bem mais. O que a gente pode melhorar? Pode trazer um pouquinho mais aqui e deixar um pouquinho mais reto. Aí, ó. Tá? Movimento que a gente pode medir a distância da barra pro punho. Tá bom? A gente pode pegar o vídeo e mostrar o vídeo do dia 1 e o vídeo do dia 20, que a gente trabalhou ali semana a semana para ele ganhar esse movimento de rotação. E aí mostrar para ele, e óbvio, para a gente também, esse teste que é muito fácil de ser realizado. Mas a gente sabe que poucas pessoas têm essa preocupação com buscar a causa da pessoa não conseguir fazer um overhead, não conseguir fazer um thruster, que é muitas vezes algo antes da força, antes da técnica, que normalmente é a mobilidade. A gente vê isso aí diariamente. E antes de a gente terminar, a gente vai fazer 2 movimentos aqui com o Pablo, movimentos de uma avaliação biomecânica, que nós vamos utilizar um aplicativo, tá? Eu vou mais perto da câmera aí para tentar mostrar para vocês. Eu vou pedir para o Pablo pegar então o bastão. Nós vamos trabalhar com 2 movimentos, gente. O movimento do overhead squat, que ele vai utilizar o bastão bem acima da cabeça, de costas para a câmera, pode ir um pouquinho mais para trás. Isso, tá? Eu vou pedir para o Pablo tirar a camiseta. Ele vai realizar o overhead squat e depois o agachamento normal. Por que o overhead squat? Para mim, gente, é o movimento que a gente mais consegue ver todas as alterações que ele pode realizar no movimento. Normalmente, na minha prática, a gente tem um protocolo que a gente segue. A gente faz então o agachamento livre, o agachamento overhead e a corrida na esteira. Óbvio, se a gente vê um atleta de algum esporte específico, alguém que já tem uma particularidade, a gente pode utilizar outros testes também, como a fundo, como agachamento lateral, como saltos. Tudo vai depender do que eu quero avaliar, mas padrão normal de paciente, agachamento livre e agachamento overhead. Eu vou pegar aqui então o meu celular, eu vou pedir para o Pablo botar lá em cima o bastão. Botou lá em cima o bastão, enquanto eu vou abrindo meu celular. Eu vou pedir para ele chegar um pouquinho para frente, para ele aparecer um pouquinho. Espera só um pouquinho. Aí. Então aqui o Pablo, vocês conseguem ver o Pablo de forma completa. E aí a gente então vai começar a avaliar. Eu vou pedir para o Pablo realizar 3 movimentos para vocês verem como que é o overhead squat. Por favor, Pablo, 3 movimentos do overhead squat. 1, 2, 3. Excelente. Vindo aqui então perto da câmera, eu vou mostrar o aplicativo esse que eu utilizo, que é esse aqui, ó, OneForm. Vou clicar e vou avaliar o Pablo. Ó, está lá o Pablo. Vou botar aqui bem pertinho da câmera para vocês verem. Opa. E vou colocar o Pablo para realizar então o movimento de agachamento overhead, tá? Vai lá o Pablo, ó, gravei 3 movimentos, por favor, Pablo. Aí, dei stop. Neste momento eu já tenho aqui o vídeo do Pablo então, e eu vou colocar as marcações no vídeo do Pablo, ó. E aí então eu consigo fazer a análise do vídeo do Pablo, ó, sem os marcadores reflexivos. E aí eu consigo avaliar ombro, consigo avaliar essa perda que ele tem aqui lá no quadril no finalzinho do movimento, consigo avaliar essa queda e inversão do tornozelo dele no movimento final do agachamento. Então eu consigo fazer uma análise biomecânica completa. Ó, vocês podem ver que ele desce primeiro com o lado direito do quadril,
que ele acaba inclinando um pouquinho, mas aí depois essa é uma avaliação mais completa que a gente pode fazer, mas é muito importante a gente ter essa avaliação visual e mostrar isso para o paciente para ele conseguir entender, e assim a gente consegue prevenir muitas lesões, a gente consegue ter resultados realmente diferentes da maioria das pessoas. E agora o Pablo vai fazer o agachamento livre pra gente. Não, pode fazer de frente? Não, pode ser com camiseta. Ó, Pablo lá de frente, 3 movimentos, Pablo. Ó, o que eu falei do tornozelo rotado para trás, para fora. 3 movimentos, Pablo, vai fazer. 1, 2, 3. Dei o stop, vou lá, peguei o vídeo, já consigo analisar o movimento do Pablo. Tenho que fazer de costas? Também é importante eu fazer de costas. Eu queria mostrar aqui para vocês o movimento, a abertura do joelho lá para fora, o tornozelo então ali, ó, rotado para fora. O quadril a gente consegue, ó, já ver, ó, como ele desce antes com o lado direito. Ó, ele acaba sempre descendo antes com o lado direito, como a gente viu no vídeo anterior. Então, gente, aqui nós passamos para vocês testes de mobilidade que devem ser feitos, independente se a pessoa está num pré-operatório, reabilitação. A gente precisa fazer testes de mobilidade com quem faz esportes e com quem não faz também. Faz com todo mundo, gente. A gente precisa ter essa evolução, saber o porquê que a pessoa não consegue agachar, porquê que a pessoa não consegue saltar, porquê que a pessoa não consegue correr, porquê que a pessoa não consegue fazer um overhead, porque ela não consegue fazer um movimento acima da cabeça. Então, os testes de mobilidade, eles servem justamente para a gente encontrar a causa do problema.